Olá gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de semiótica. Inicio a nossa aula com esse pequeno trailer musical do Batman, com o objetivo claro de mostrar que o Batman é um ponto de referência importante para o tema da nossa aula de hoje. No entanto, ele não é o ponto de partida. O Batman, ele é aquilo que se tornou uma das tendências do movimento que nós vamos estudar hoje, que é o expressionismo, tá certo? O expressionismo tem um conjunto de características que vão sendo apresentadas ao longo do desdobramento da história da arte, principalmente ao longo do desdobramento dessa escola entre o século XIX e o século XX, e é engraçado porque isso vai terminar em filmes como Batman, em filmes diversos, né, inclusive, tá? Porque esse movimento artístico vai influenciar profundamente diretores como Alfred Hitchcock, vai influenciar pessoas como Ridley Scott e assim por diante, né? Além disso, vai influenciar obras de design, pauta, modos de confecção de peça publicitária. É bem legal a gente pensar então o expressionismo, mas sempre pensando naquilo que o movimento se tornou, assim como no impressionismo, tá certo? O impressionismo se tornou uma coisa bem diferente com o tempo, mas sempre preservando algumas bases na publicidade e propaganda, na música, no cinema, tá certo? E aqui a gente vai valorizar a mesma coisa, só que a gente vai começa falando do Batman e em seguida a gente já entra com a história do impressionismo. É bem interessante esse material aqui, como vocês podem ver. Eu vou deixar rolando aqui mais um pouquinho, esse material super bonito, tá? Por quê? Porque ele é uma espécie de trailer épico, tá? É um trailer que se faz com base numa música precisa que é adaptada, no caso, para o filme do Batman, e essa música precisa que é adaptada para o filme do Batman é uma música do Nirvana, uma grande música do Nirvana, tá? Existe, inclusive, a mesma adaptação num outro formato super bonito, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês, não é? Agora, olha que bonito. Tá carregando aqui, gente. Como vocês podem ver, né, gente, deu uma travada aqui, mas como vocês podem observar, tem o piano, o morcego de fundo, uma coisa super bonita de se observar, não é? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer, no fundo, que existe um sistema de símbolos que se iniciou, né, a partir do Batman, mas que também tem outras origens. E é sobre essas origens que eu gostaria de conversar com vocês, entende? Eu vou colocar, inclusive, um material introdutório aqui para nós falarmos sobre esse assunto, né? Que é o que? A escola de arte do expressionismo, tá certo? E a partir dessa escola de arte nós podemos pensar uma série de obras posteriores, como nós podemos confirmar e constatar ao longo de nossas pesquisas. Eu estou aqui dividindo com vocês esse material maravilhoso que eu pesquisei. Eu vou falar do expressionismo, depois eu vou falando de uma série de tendências que virou o expressionismo até voltar para o Batman, e principalmente para uma surpresa que eu não vou mostrar agora para vocês, ok? Mas vamos prestar atenção primeiramente nesse vídeo que eu gostaria de assistir com vocês e comentar, tá certo? É um vídeo que introduz a história do expressionismo pra gente, tá? Vamos lá. Sentimos alegria, raiva, euforia, medo. Sentimos. O sentir e foi uma inspiração para as artes. Nos desenhos primordiais nas paredes das cavernas é possível perceber o medo humano
perante a imensidão e o incontrolável potencial da natureza. Em suas rudimentares pinturas, feitas à base de carvão, pó e sangue, os nossos ancestrais usaram a arte para manifestar o seu desejo de controlar o mundo, suas forças e ciclos. Por vezes simples rabiscos, mas que poderiam trazer um conforto para as ânsias de uma espécie que ainda estava descobrindo seu papel. A arte nos faz sentir conforto. Uma pintura de Monet ou John Constable são capazes de nos evocar os sentimentos mais doces e suaves. A paisagem tranquila, a cena imortalizada pelas pinceladas. As composições desses artistas destacam a presença de um belo que representa a interpretação mais comum da palavra, a beleza superficial das coisas e de sua experiência. Porém, quando falamos de arte e sentimentos, precisamos entender que o belo não segue as regras ou as normas sociais. O belo da arte pode morar no grotesco, no medo e nos sentimentos mais torpes. Então, nós temos aqui a primeira base do expressionismo, e é esse ponto que ele quer pegar, né? Nem toda arte obedece às normas sociais, é preciso apelar para o bizarro, para o grotesco, para afetos que a sociedade não lhe dá muito bem. E o expressionismo fala um pouco sobre isso, sobre os sentimentos humanos, sobre os estados de espírito da alma, né? E é a partir disso que nós podemos observar qual é a diferença do expressionismo para o impressionismo. Mas nós vamos falar disso um pouco mais na frente, tá certo? Mas vamos lá, continuar. Pois não há sentimentos bons e ruins, existem sentimentos. Sentir faz parte da experiência humana. Todo sentimento que vivenciamos constrói o nosso jeito de ser e nossas perspectivas sobre o que é o mundo à nossa volta. Não existe um sentimento melhor ou pior, o que deve ser sentido e o que não deve. A moral não se aplica sobre o que sentimos. Tentar analisar o que sentimos pela ótica maniqueísta da moral é ignorar que a culpa ou o nojo que vamos sentir a partir desta análise já são sentimentos que nos acompanham cotidianamente. Os sentimentos fazem parte da nossa natureza. A natureza é amoral. Os sentimentos fazem parte da natureza. A natureza é amoral. Ele quer dizer o quê? Que o afeto é plural. O homem é capaz de, através dos seus instintos, sentir coisas as mais diferentes. E esse sentimento que tem dentro dele, a partir do modo como ele é afetado pelo mundo, pode se traduzir numa forma artística. Essa foi a principal preocupação do expressionismo. E aí, mas antes de tudo, ele vai falar, o sentimento é amoral, ele vai para além do bem e do mal. Por quê? Porque ele está fazendo referência a um filósofo, tá, do século XIX chamado Nietzsche. Eu acho que alguns de vocês conhecem. O Nietzsche foi um dos pontos de partida para a construção do expressionismo, só que o expressionismo em si, ele vai ter outros tipos de referência para a construção dos seus projetos artísticos que tem a ver com os sentimentos, com os afetos, né? Isso vai influenciar o cinema, vai influenciar outros tipos de pintura, vai influenciar a publicidade e propaganda e principalmente coisas que vocês gostam muito, tá? Como, por exemplo, né, quadrinhos, animes, tá? Cinemas pautados na DC Comics, como é o caso do Batman, tá certo? Então vamos continuar aqui, que é bem interessante. Sempre lembrando desse primeiro detalhe, sentimento, afeto e amoralidade, né? Essa coisa daquilo que pulsa pela pele da gente, tá? Deve ser o nosso meio de expressão, discursiva, né? Audiovisual e assim por diante. Vamos continuar aqui. Hieronymus Bosch, no século XV e XVI, não apenas retratava o mundo em sua diversidade de sentidos, mas também trazia ao público todas essas sensações. Sua arte esbarra no bizarro, no exagero, no grotesco, criando obras belíssimas sobre o tema pecado ou juízo final. Entre uma obra e outra, o público encara corpos dilacerados, torturados, seres humanos sendo devorados por animais e os mais criativos castigos. O feio e o absurdo ao final se tornam belos? Uma pergunta que começa com os quadros daquele que no vídeo é chamado de Hieronymus Bosch, é um pintor holandês muito conhecido, ele é da época do Renascimento, ele é bem anterior à época do expressionismo, mas ele vai influenciar o expressionismo também por causa do absurdo que era a forma que ele pintava, né? Então ele tem os modelos artísticos diversos ligados
a formas bizarras, né? Porque ele queria fazer um tipo de tensionamento, ou criar um tipo de conflito com uma certa moral da época, tá? E Hieronymus Bosch foi uma figura extremamente polêmica, inclusive, tá? É inegável a beleza do traço de Caravaggio, mesmo quando encaramos o vermelho do sangue do rei Holofernes escorrendo pelos seus alvos lençóis, enquanto Judite lhe arranca a cabeça. A luz é chocante, o objetivo do artista é impactar seu espectador e direcionar seu olhar para o clímax da ação. Os sentimentos dos artistas se cruzam com suas obras. A própria biografia de Caravaggio nos conta sobre o seu sentimento de culpa e como ele, muitas vezes, usava seu próprio rosto como modelo para as pessoas mortas ou moribundas em seus quadros. Poderíamos sentir gozo perante tal visão? Outra pergunta que vai continuar ao longo da história da arte, e ela assume um dos seus ápices no impressionismo, que é o quê? Poderíamos sentir gozo perante a visão do absurdo, a visão do bizarro, tendo em vista que nós somos seres de sentimentos e de afetos? Essas são perguntas baseadas, né, em formas de expressão artística que também incluem, certo, o expressionismo, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Mais tarde a gente vai entender por que exatamente, tá? O contexto em que essa pergunta se coloca, tá ok? Vamos lá. O Pesadelo de Henri Fuseli ou o Saturno de Francisco de Goya não nos causam desconforto apenas pelas suas expressões aterrorizantes ou pelas cenas macabras que retratam, mas porque nos fazem lembrar de sentimentos e sensações que gostamos de evitar. Sentir uma obra de arte não é apenas buscar o acalento ou ouvir apenas o que desejamos ouvir. Como poderíamos gostar de algo que nos faz sentir medo? Antes do começo da Primeira Guerra Mundial, os artistas de vanguarda europeia começaram a fazer suas primeiras exposições de arte moderna. O descontentamento e a desilusão perante as promessas que vieram junto com os avanços tecnológicos da época são visíveis em suas obras. Esses artistas negavam a representação naturalista em seus quadros, abordavam temas que batiam de frente com o establishment e questionavam a ordem e as instituições. O artista é reflexo do seu tempo. O artista é reflexo do seu tempo. O que ele está querendo dizer? Que esse tipo de obra baseado no sentimento humano, o sentimento de raiva em relação ao contexto que se vivia, o sentimento de medo em relação ao contexto que se vivia, tá? Esse tipo de obra só existe porque houve a pressão do tempo. No caso, houve a pressão de um tempo em que as guerras mundiais aconteceram. Nesse caso específico, na década de 20, tá? Em que a Primeira Guerra havia terminado, entre 1914 e 1918, você já tem as primeiras obras expressionistas que vão cada vez mais pensando, tá, a condição humana no meio da vida na Terra, tá certo? Principalmente no meio em que a guerra é a única medida pela qual os homens conseguem se comunicar. Aí o expressionismo se colocava de frente com isso. Claro que antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, já existiam as primeiras obras expressionistas, mas posteriormente nós vamos ter, inclusive, a adição de obras cada vez mais interessantes, que, por exemplo, obras cinematográficas do próprio expressionismo, que é aquilo que vai interessar mais pra gente aqui hoje, né? Mas vamos continuar aqui. Na Alemanha, nesse contexto de início do século XX, os artistas de vanguarda eram influenciados pelos trabalhos de Vincent van Gogh, James Ensor e Edouard Munch, e dos fauvistas franceses. Sem propor uma cópia dos padrões passados, esses artistas passaram a deformar suas imagens, ressaltando deliberadamente a ação do artista e os seus sentimentos sobre a tela. As formas se transfiguram, as cores não respeitam mais a paleta natural. O foco da arte é a expressão direta de um perfil subjetivo sobre a obra. O emocional se sobressai perante o racional, e em uma lógica ancestral, quase primitiva, se coloca sobre a estética desta arte. Ao se engajarem na expressão pura do ser, esses artistas foram chamados de expressionistas. Artistas expressionistas viveram na Primeira Guerra Mundial. Artistas expressionistas morreram na Primeira Guerra Mundial. O conflito, a destruição, os traumas, a condição social dos sobreviventes, os acordos internacionais, o nacionalismo, a divisão política dentro da Alemanha, o caos. Se antes os artistas expressionistas tinham que lidar com questões mais subjetivas e místicas do indivíduo, após a guerra,
eles estavam lidando com questões inerentes aos sentimentos de todo o país. E se em um momento anterior os sentimentos eram colocados em uma pequena e restrita tela, em uma galeria ou museu, agora o expressionismo passa a se projetar na grande tela do cinema. E é o medo que ganha espaço nessas produções. O que é interessante aqui, gente? Você consegue observar a primeira diferença do expressionismo para o impressionismo. Como nós vínhamos observando nos momentos anteriores, né, nas aulas anteriores, o impressionismo tem a ver, como a gente tinha comentado, por exemplo, uma das características dele é como a luz do sol incide nos objetos, como as sombras são também criadas, né, e como é que isso vai ser expressado na obra artística, né? Ou seja, são obras que, apesar de distorcidas, se voltam muito para fora, né? Precisam observar o que acontece lá fora para que os artistas traduzam isso e coloquem nas obras artísticas. O expressionismo é diferente. O expressionismo, ele na verdade se preocupa muito mais em descrever ou pintar o que se passa dentro do homem, dentro do contexto em que ele vive, do que ele simplesmente representar, mesmo que de uma maneira torta, aquilo que estava fora, né, por meio do estudo da luz solar, tá? Então, enquanto o impressionismo está muito ligado à maneira como as técnicas de pintura estavam se voltando para a observação do ambiente externo, tá? O expressionista está muito mais preocupado com o quê? Saber como é que o homem está se sentindo num contexto de guerra contínua, tá? Num contexto de luta, de batalha, e que parece que não há mais saída, né? Algo muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo, inclusive nos tempos atuais, né? Por isso que existem filmes, né? Existem obras que estão cada vez mais apelando para coisas ou filosofias muito parecidas com aquilo que o expressionismo usava para construir as obras artísticas, né? Por isso que eu estou falando expressionismo aqui. Por quê? Porque para pensar o que acontece hoje, o tipo de conteúdo que sai nas obras atuais, é preciso fazer o vínculo com aquilo que os expressionistas faziam naquela época. Porque são épocas de contexto parecido, né? Primeira Guerra Mundial lembra muito o contexto que nós temos, tendo em vista a distopia que nós vivemos, a desesperança, tá? O sentimento de tristeza. Todos esses sentimentos, eles voltam à flor da pele e nós não temos mais como negá-lo. E aí o que é que você tem que fazer, já que você não pode mais negar esses sentimentos? O que está sendo dito aqui? Você não vai negar, você vai afirmar, mas através da expressão, da obra artística, através da estética. E é nesse sentido que o cinema aparece, tá? Antes o expressionismo estava muito ligado a coisas mais místicas, mais subjetivas. Depois da guerra continua sendo subjetivo, só que se preocupa muito mais com o sentimento humano no meio da sociedade que se vive, né? É um sentimento que o homem tem que começar a descrever ou a pintar, porque o mundo que se vive é muito absurdo. Era essa preocupação dos expressionistas. Por isso os filmes de terror, já ali na década de 20, na década de 30, que a gente está vendo a partir de agora. Uma época entre guerras, marcada pela ascensão de um regime totalitário, agressivo e impiedoso. O cinema expressionista alemão reflete toda a tensão de seu contexto histórico, toda a criatividade vanguardista dos artistas da época e todos os medos surreais que permeavam as mentes naquele momento. Se no início do cinema nos acostumamos com os cenários e histórias fantásticas de Alice Guy Blanchet e Georges Méliès, na Alemanha pré-nazismo encaramos tenebrosos cenários pontiagudos, intensos contrastes de luz e sombra e histórias perversas. O gabinete do Dr. Caligari apresentou ao mundo o gênero de horror em 1920. Primeiro, um dos primeiros filmes expressionistas, né? Se não o primeiro é o gabinete de Caligari. O outro é o Nosferatu, aquele bicho que parece um vampiro que levanta de uma vez assim, é o Nosferatu, né? Tem um Nosferatu alemão também, que é tipo um vampiro, né? Que vai influenciar, inclusive, depois o Drácula de Bram Stoker, vai influenciar... inclusive os expressionistas influenciam muito também o Frankenstein, tá? E uma série de outras coisas bem interessantes. A maneira como o Frankenstein é remodelado. Embora o Frankenstein também tenha se baseado num livro específico, né? Mas vamos lá. Obra de Robert Wiene. O filme foi bem recebido na República de Weimar e por todo o mundo. Em suas entrelinhas, o filme fala sobre hipnose, violência e autoritarismo, temas que se tornaram recorrentes no cinema expressionista alemão. De maneira simples, podemos resumir que o filme de Wiene
conta a história de um homem que hipnotizava pessoas e as convencia a matar por ele. Hoje, sabendo dos acontecimentos que ocorreram na Alemanha da época, chegamos a um terrível presságio. Mas o filme não acaba na hipnose. O gabinete do Dr. Caligari não pode ser resumido de maneira tão simplória. Tal como é impossível resumir o nazismo como uma onda hipnótica lançada por Hitler e que dominou uma nação inteira. O filme fica ainda mais tenso em seu plot twist, quando somos apresentados na realidade do manicômio, onde percebemos que a nossa racionalidade e a nossa interpretação dos fatos pode ser limitada ou deturpada, quando percebemos que fomos enganados. O medo não está no outro ou o que ele pode fazer, mas sim em nós mesmos, o que nós podemos fazer e para qual caminho o nosso julgamento pode nos levar. Sensacional, né, gente? Eu recomendo, então, vocês esse canal. Expressionismo alemão na arte é o tema desse canal, é a arte de segunda, tá ok? Certo, gente? Então, o contexto em que o expressionismo surge é um contexto de artistas desesperados, artistas que não tinham mais muito o que fazer no contexto em que eles viviam, porque o nazismo estava aparecendo e eles estavam desesperados com esse contexto. Então, é como se você fosse um estrangeiro dentro do seu próprio território, tá? E aí, além dos filmes, né, do cinema, que foi criado, né, ali entre a década de 20 e de 30, né, porque o nazismo assume 33, né, mas antes disso você tem já uma série de movimentos artísticos tentando produzir coisas alternativas como forma de enfrentamento do contexto que se vivia. Dentro desse contexto nós temos, por exemplo, esse quadro aqui do Munch, né, do Edvard Munch, e aí o grito, né, The Scream, tá? O grito, The Scream, tá? Essa arte aqui foi refeita pelo Rodrigo Henry, tá? É bem legal. Por que eu estou mostrando essa arte aqui para você, do Munch? Porque, gente, essa é uma das artes mais conhecidas que a gente tem do expressionismo, tá certo? Olha que interessante, eu quero mostrar essa aqui só para ilustrar. Como a propaganda se apropria de quadros como esse do expressionismo. Depois nós voltamos à questão do cinema, tá? Vamos lá. Olha que legal essa propaganda aqui, ó. Tá vendo, ó? Observa, vocês conseguem observar, tá? Scream, tá? Farhad Gambari. E aí tem esse desespero aqui baseado em coisas que estão voando, o cara com cigarro na mão, né? Claro que aqui existe uma descaracterização do estado de espírito do personagem anterior, né? Por outro lado, essa descaracterização do estado de espírito do personagem anterior, do quadro do Munch, não significa, certo, que não esteja acontecendo uma apropriação cultural aqui, né? E essa apropriação cultural é em cima dessa propaganda aqui, não é? Do A-Scream, né? E aí tem outra propaganda aqui que nós podemos ver nesse contexto, tá certo? Smarted Screen, tá certo? Olha só que legal, esse Smarted Screen aqui, logo embaixo tá falando aqui, ó, é um tipo de da ABU 770A, é um tipo de bloqueador, tá? Com Bluetooth, tá? E com um alarme de 100 decibéis, tá certo? É para bicicleta, olha que legal. Aí teve essa apropriação cultural em cima do quadro do Munch, tá certo? Em cima daquele grito teve essa apropriação cultural. E aí ele tá trabalhando aqui é o Tesla, né? Cleópatra e a Einstein, não é isso? Exatamente. Aí nós temos aqui os quadros individuais para fazer a propaganda. Olha, o Einstein segurando a bicicleta, vocês vão poder ver, ó. Vou passar aqui, vou pular, ó, certo? E aí é como se fosse o som da boca dele, né? A boca dele aberta fosse a metáfora do alarme, tá? Do aparelho que tranca a bicicleta num local estabelecido, né? Houve essa apropriação aqui, bem legal. Mesma coisa no caso dela, ó. Ou seja, existe uma passagem entre o quadro do Munch, tá? A propaganda anterior e esta aqui também, né? Essa apropriação é bem legal. Esse é o Tesla, tá? Olha só, que legal. Aí tem preto e branco, né? Bem bonito, né? Então é isso. Eu achei bem bonito, queria mostrar para vocês isso. Por quê? Porque essa é uma empresa muito conhecida, tá? Uma empresa alemã que tem a ver
com essa questão de sistemas de alarme, tá? Principalmente para sistemas de alarmes bem especificados, bem singulares, que no caso é da bicicleta, tá? Aí nós temos, viu, gente, outra coisa que é bem interessante observar. Eu gostaria de mostrar para vocês agora, tá? Só um minutinho, tá carregando aqui. Quando você vai no Behance, você pode digitar propaganda expressionista, e ao fazer isso você vai encontrar uma série de referências atuais ao expressionismo, apropriações em torno do expressionismo, que é bem bonito, bem legal. E você pode procurar aqui que você vai encontrar. É só botar expressionismo, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o pôster do Sicário, você consegue entender o filme massa com Benício Del Toro, né? Você encontra isso. Vamos ver mais coisa aqui. Eu separei para vocês, especificamente para falar de apropriação das obras de arte do expressionismo dentro do Behance. Nós estamos falando de propaganda, né? E aí logo em seguida nós vamos voltar a falar do cinema. Olha aqui, nós temos a apropriação do expressionismo por pinturas digitais, ó. Thiago Miller Hartmann, ele pegou aqui, ó. O que é que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo expressar o sentimento de alguém, não é? E ao expressar o sentimento de alguém, ele faz um jogo com as tintas de modo tal que ele consiga colocar no quadro a representação máxima daquilo que está afetivamente mobilizando a pessoa que está sendo pintada, tá? Para o bem ou para o mal, a pessoa está sentindo alguma coisa. E as cores têm que ser arrastadas para isso, essas cores ondulantes, né? E aí você tem muita coisa bonita dele que você pode observar. Olha os olhos aqui, observe o sentimento de desespero das personagens que ele pinta, né? Olha só, tá? Suicídio, né? Esse tema aqui, né? Pesado, né? Aí tem os quadros de Jackson Pollock também, que você pode observar depois. Vocês podem estudar isso com mais detalhe. Aí o que é interessante? Agora nós vamos partir para a segunda parte da nossa aula, que trata da questão do cinema, tá certo? E aí, na próxima sessão a gente fala um pouquinho mais sobre isso.